Oi, gente querida, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero contar a história de um domador de leões e de tigres chamado Clyde Beatty. Bom, este domador, ele viveu há quase 100 anos atrás. E ele, mais ou menos na adolescência, 15, 16 anos, ele deixou a sua casa e se juntou a um circo. E durante um ano, ele ficava limpando as jaulas dos animais, limpando, fazendo serviços gerais, né? E ele simplesmente se apaixonou pelos animais e em menos de um ano ele se tornou a atração principal daquele circo. Diferentemente de muitos domadores que morriam, né, literalmente comidos pelas feras, o Clyde, ele teve um sucesso extraordinário e por quase 60 anos ele continuou como um domador de feras, né? Não só de leões, porque na atração dele, ele entrava dentro de uma jaula junto com leões, tigres, hienas e outros animais, né? Pumas e daí por diante. Então, algumas vezes até mais do que um animal dentro da mesma jaula. Mas qual que foi o segredo dele? Ele usou uma técnica que posteriormente veio a ser entendido a razão porque ele nunca morreu, né? Ele então, obviamente, quando estava domando os leões, no momento em que o leão ele decidia, né, de alguma forma atacar porque estava se sentindo acuado ou porque não gostava, né, de estar ali sendo domado por um ser muito mais frágil do que ele, quando ele ia assumir um modo de ataque, ele usava uma cadeira e ele botava a cadeira assim, com os 4 pés, na cara do leão. E o que acontecia? O leão, ele ficava confuso, ele ficava olhando, né, os 4 pés da cadeira e ficava com a atenção completamente dividida. Quando a atenção ficava dividida, ele preferia paralisar e ele literalmente parava o ataque. Então, o foco que ele tinha de atacar o Clyde, ele perdia o foco quando ele apresentava uma cadeira na cara ele botava a cadeira na cara do leão, né? E o leão então ficava com a atenção dividida e acabava desistindo de atacar e paralisava. Eu quero usar essa história aqui para dizer para vocês que muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação dos leões. Nós assumimos compromissos, né, de tomarmos decisões, de fazermos algumas coisas importantes para a nossa vida, mas por dividirmos a nossa atenção, muitas vezes, com várias coisas, a gente perde o foco e acaba desistindo de fazer aquilo que nós decidimos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que falam, olha, eu vou fazer exercício físico agora, a partir desse ano, eu vou fazer exercício físico todos os dias. Mas por não focar, né? Que exercício que você vai fazer? Você vai para uma academia? Ah, tá, vai para a academia, que horas que você vai? Quantas vezes por semana você vai? Porque hoje os planos de academia são planos assim, que você paga e pode ir à vontade. Não funciona. Se você não criar um momento, um foco, uma data, que aquilo não se torne um compromisso, aquele momento que você não vai fazer mais nada além daquilo, você não vai conseguir. E muita gente acaba desistindo por causa disso. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu fui me inscrever numa academia e o preço para você se inscrever longamente era muito mais barato. Eu comprei aquele pacote por um ano. Gente, pergunta quantas vezes eu fui? Nenhuma. Acabei dando aquele plano para um cunhado meu, para o Lucas, que é um frequentador de academia e tal. Ou seja, porque eu tinha tantas coisas para fazer, mas tantas coisas que eu falava, vou daqui a pouco, vou amanhã. Não acontecia. Outra coisa, às vezes você vai falar, preciso fazer regime, preciso me focar, né, para perder peso. Aí eu pergunto para você, mas qual vai ser o método que você vai usar? Que tipo de regime você vai fazer? Quais alimentos que você vai tirar? Quanto de exercício físico você vai acrescentar nesse processo? Ou seja, gente,
segredo do sucesso da maioria das pessoas em qualquer área é o foco. Não tenham dúvida disso. Quando você vê um instrumentista assim, belíssimo, que toca muito, você pode ter certeza que a paixão que ele tinha pelo instrumento fez com que ele gastasse muito tempo, horas, anos de estudo para que ele pudesse alcançar o nível da excelência. A mesma coisa no conhecimento, no estudo. Antes de me converter, eu era aquele aluno vagal que ia para a escola empurrando com a barriga. E eu me lembro que um dia, convertido já, Deus me chamando para o ministério, eu orei a Deus, falei: Senhor, eu estou aqui, eu não sei se eu me sinto preparado. E o Espírito Santo tocou no meu coração, falou: filho, quem eu chamo eu capacito, mas eu quero de você uma coisa: dedicação. Você não vai ser com a minha palavra como você era na sua vida acadêmica anterior. Você vai ler todos os dias, você vai estudar todos os dias, porque isso fará a diferença no seu ministério. E eu me lembro que eu tomei a decisão de começar lendo pelo menos um livro por semana. E, gente, isso foi aumentando, e hoje eu leio 2, 3 livros por semana, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu amo a leitura, eu adquiri o hábito da leitura, e o estudo se tornou um foco para mim, e isso fez toda a diferença na minha vida e no meu ministério. Então, meus queridos, olha, eu não sei quais são os seus objetivos. O que eu sei é que Deus quer te dar a vitória. Deus quer fazer de você uma pessoa bem-sucedida, seja na sua vida pessoal, seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja no teu casamento, seja na vida física, sabe? Perder peso, né? Fazer dieta. Tenha foco. Quando você estabelecer um foco na tua vida, gaste tempo. Faça daquilo a sua prioridade. Por exemplo, línguas. Eu amo línguas, mas meu pai era poliglota, falava 5 línguas. Ele queria me ensinar, eu nunca quis aprender. Um dia, já no seminário, eu recebi um professor americano que veio dar um curso por uma semana. Eu fiquei tão encantado, né? O Dwight Pentecost, lá do seminário de Dallas, que a partir daquele dia, eu decidi que eu ia estudar inglês. E eu desenvolvi um método. O meu método, eu sempre, naquele tempo, eu comprei um curso, né, da BBC, que tinha 200 horas aula, e eu estudava 4 horas por dia. Todos os dias, domingo, segunda, todos os dias. 4 horas por dia. Em 6 meses eu estava falando fluentemente inglês. 6 meses, pastor, 6 meses. Tudo bem que eu era jovem e hoje com essa idade já não é tão fácil, mas o foco era, que foi realmente o que aconteceu, que me levou à vitória. Hoje, por exemplo, eu estou estudando italiano. Já estou falando razoavelmente bem, já compreendo 100%, já consigo me comunicar. Qual é o meu segredo? O segredo é ouvir italiano todo dia. Como é que uma criança aprende uma língua? Ela começa ouvindo, depois ela começa a repetir, daqui a pouco ela está formando frase e falando. Então, tem muita gente que fica estudando gramática antes de ouvir a língua. Eu não. O meu método, eu não vou para a escola, eu pego vídeos, faço um monte de vídeos, eu faço um curso online, tudo bem, mas eu comecei a fazer esse curso online já depois de estar ouvindo horas e horas e horas e horas a fio do italiano para poder entender. Agora meus ouvidos abriram, eu ouço filme, eu ouço a Rai Uno, documentários, entendo tudo. Por quê? Porque o meu ouvido se acostumou. Então, queridos, cuidado, não se torne como aqueles leões, com a sua atenção dividida. Porque pessoas com atenção dividida não conseguem alcançar o seu objetivo. Acaba desistindo, porque perde o estímulo, não faz nem uma coisa e nem outra bem e acaba desistindo dos seus objetivos. Você tem capacidade da parte de Deus para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Então dedique-se, foque. Primeiro, foque aquele ponto, aquela área. É isso que eu quero fazer, então foque. Tá? Isso não quer dizer que você não vai fazer mais nada na tua vida. Claro que você vai fazer, mas o foco significa que você vai priorizar e você vai abrir tempo na sua agenda para que você possa cumprir aquela meta, aquele objetivo que você estabeleceu. Tá bom? Gente, eu quero dizer para você, você tem capacidade para fazer muito além daquilo que você imagina.
O foco é o primeiro elemento que garante o sucesso. Se você analisar a vida das pessoas bem-sucedidas, certamente elas foram muito focadas. Eu estava ouvindo uma entrevista do Muricy e perguntaram para ele qual foi o jogador que ele mais gostou de trabalhar. Ele falou o Neymar, porque além da genialidade dele, ele era extremamente focado, treinava muito, terminava o treino, todo mundo ia embora, ele ficava treinando fundamentos, bater falta, cruzamento. Quer dizer, é um camarada que tinha foco e não é à toa que chegou onde chegou. Então, meu querido, na tua vida tenha foco, porque pessoas focadas são pessoas que realizam. E olha, o leão, com toda aquela força, aquela capacidade, foi domado por um homem frágil, porque este homem conseguiu dividir a atenção dele. Satanás também quer dividir a tua atenção. Busque a Deus, coloque dentro da sua agenda o objetivo que você quer alcançar, foque nisso e Deus vai te dar vitória, tá bom? Amo vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí e também compartilha com todo mundo. Um beijo no teu coração.